No podcast segue, vamos falar sobre feminismo, analisar as 3 vagas, falar das mulheres que mais marcaram esta luta pela igualdade e o que ainda falta fazer em pleno século XXI. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, partilhem e vamos então conversar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast À Conversa Com, e hoje vamos falar sobre feminismo. Para falar sobre feminismo temos uma figura de Estado, a Secretária de Estado Catarina Marcelino. Olá, boa tarde, é muito bom estarmos aqui a falar de feminismo, um tema de atualidade e um tema controverso, portanto, obrigada pelo convite para aqui estar. Obrigado, Catarina, por ter aceito. Catarina, que é licenciada em Antropologia pelo ISCTE e tem uma pós-graduação em Género, Poder e Violência pelo ISPA. Tem no seu currículo também uma carreira de deputada à Assembleia da República na legislatura de 2009-2011, 2013-2015, sendo atualmente tentora da Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade. Para também falar connosco temos a Beatriz Alves da Silva. Estou muito feliz por ter sido convidada, por estar aqui a falar de um tema que me é tão querido, nomeadamente o feminismo e o direito de todas as mulheres que é tão presente na atualidade e que é tão necessário. Obrigado, Beatriz, também por teres aceito. Beatriz, que é licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aluna na Ordem dos Advogados, estagiária também e uma ativista feminista em Portugal e que tem também uma página de Facebook chamada Movimento Feminista pela Igualdade de Género Portugal, uma página que tem elevado o número de seguidores. Agradecer mais uma vez à Catarina Marcelino por nos ter recebido aqui no seu gabinete, na presença do Conselho de Ministros. É uma honra podermos estar neste espaço. Começamos com o primeiro ponto que se prende o que é o feminismo. Convém definirmos o que é o feminismo. Sendo que o feminismo é algo que nós atribuímos a um homem. Curiosamente, é um homem que batiza o conceito de feminismo, um senhor chamado Charles Fourier, deu o conceito em 1837, sendo que o British Oxford Dictionary vai mostrar as palavras feminista e feminismo em 1894, 1895. O feminismo é um movimento também não é estanque, também não é homogéneo, como iremos ver. Tem 3 vagas, iremos falar de cada uma delas. Senhor Secretário de Estado, para si, o que é o feminismo? O que é que define o feminismo para si? Falar de feminismo é falar de igualdade. Feminismo, eu julgo que fundamentalmente o que se deve começar por dizer é que feminismo não é oposto de machismo. Há muita esta ideia na população em geral de que feminismo é oposto de machismo. Feminismo não é oposto de machismo. Feminismo significa igualdade entre homens e mulheres no direito a aceder à sociedade, nos direitos perante a lei, nos direitos entre uns e outros, no fundo em liberdade, em justiça social. Feminismo é isto, homens e mulheres, a igualdade de circunstâncias no mundo com os mesmos direitos e os mesmos deveres de cidadania. Isto é feminismo. A ideia de que feminismo é oposto de machismo é errada. Aliás, o conceito inicial de feminismo nunca foi oposto de machismo. E, por outro lado, há uma tendência em Portugal muito grande, muitas mulheres e muitos homens, porque os homens também podem ser feministas, mas porque são princípios que se defendem, mas às vezes há muito aquela ideia, e ouve-se muitas vezes em Portugal, talvez hoje menos do que há 10 anos atrás, mas ainda ouvimos muitas vezes, que é dizer... eu acho que as mulheres devem ter os mesmos direitos para trabalho igual, salário igual, as mulheres na violência doméstica, as mulheres são as maiores vítimas e isso tem a ver com a sociedade machista, mas eu cá não sou feminista.
estas pessoas que dizem estas coisas são feministas. Não querem assumir que são feministas porque não sabem o que significa feminismo. Mas feminismo é, de facto, este direito à igualdade e à liberdade entre homens e mulheres, independentemente de sermos homens e mulheres. E é preciso desmistificar. E, portanto, é muito bom hoje poder estar aqui a falar não é de feminismo, é de feminismos, mas como vamos ver ao longo da conversa também não há só um feminismo e portanto é um tema de facto muito interessante para lançar em debate. Beatriz, o que é para ti o feminismo ou os feminismos, como o secretário de Estado disse? Como já foi dito, o feminismo é um movimento socioeconómico e também cultural que teve várias vagas, mas hoje lá está, há aquela ideia de que o feminismo é de certa forma uma superioridade da mulher sobre o homem, o que de todo não acontece. A mulher quer ter os mesmos direitos do homem, quer poder ter o mesmo igualdade salarial, que ainda é um tema muito atual, que ainda não foi resolvido este tema. E é incrível como, passado tanto tempo, ainda há essa desigualdade. Quer também poder andar livre na rua sem ter que estar sujeita a ser agredida ou violada, enquanto que um homem não tem essa preocupação. A única preocupação que o homem tem quando anda na rua é de ser assaltado e agredido nessa vertente também. Mas Mais a mulher, físico. mais físico, exatamente, enquanto que a mulher tem medo de várias coisas ao mesmo tempo, seja de dia, seja de noite. E sobre isto dos feminismos também é verdade que há vários feminismos. Há aquele feminismo que é só... Tem muito no centro a mulher branca e... Pronto, branca basicamente, com tudo o que isso implica, mas não há só esse feminismo. Há também o feminismo inclusivo, que é o feminismo que acarreta todas as outras mulheres, de todas as cores. E não é um feminismo elitista. Também é preciso deixar isto claro, porque há muito aquela ideia que o feminismo só se preocupa com problemas de primeiro mundo e esquece de outros, o que não é verdade de todo. Também se preocupa com a mutilação genital feminina, por exemplo, que é um problema um flagelo de terceiro mundo que ainda acontece, e só recentemente é que surgiram leis a esse propósito, bem como o casamento forçado. Portanto, não se cinge só a um grupo de mulheres, não é um grupo fechado, é muito abrangente e acho que é importante ressalvar isso. Muito bem. Portanto, como já vimos aqui, e vocês próprias já enunciaram as várias vagas que existem. A primeira vaga podemos situá-la nos finais ou meados do século XIX até ao século XX. Mas é importante nós recuarmos a tempos, desde o início da humanidade, de que a mulher muito dificilmente, ou melhor, nunca houve mulheres a comandar, por assim dizer, no sentido de que a sociedade na sua gênese é sempre ela patriarcal. E as religiões acabam por acentuar isso, quer a cristã, quer também a islâmica. Se calhar fazer uma referência às espartanas, que gostam sempre, é sempre um case study de enunciar as espartanas, no sentido de que são mulheres, mas também são elas militares, e também se afirmam em relação aos homens. Mas voltando à primeira vaga, é sobretudo um combate na equidade de ter propriedade, de ter uma propriedade, e também o direito ao voto. É engraçado, ou curioso, melhor dizendo, de que esse direito ao voto por parte das mulheres só acontece em 1918, no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, e através do Representation of the People Act, é que é provado de que apenas as mulheres com mais de 30 anos, e há aqui um caso que eu quero frisar, que é o facto de possuírem pelo menos uma a duas casas. Portanto, não só estamos já a pôr um patamar de pessoas maiores de 30 anos, mas também elas têm que ser proprietárias. Ora, não haveria muitas que fossem proprietárias de casas. A própria, uma grande ativista, que é Emmeline, também, que está muito bem caracterizada no filme Sufragistas, interpretado pela Meryl Streep. Ela própria também vende a sua própria casa e, portanto, continua a fazer e dar palestras, e é um grande ícone do movimento feminista. Secretário de Estado, o que é que pensa sobre este processo, esta reivindicação do direito do voto, sendo de que
já que estamos na mesma cronologia, fazer a referência de que na República Portuguesa uma das grandes falhas que se aponta à Primeira República é o facto de as mulheres não votarem. Uma República que se dizia inclusiva. Todavia, vários historiadores, vários analistas dizem que a justificação para, e alguns textos contemporâneos da Revolução, de 5 de outubro de 1910, prevê de que as mulheres eram facilmente manipuláveis, mas isto é um pelos pouco... pelos padres. Mas, Isso é muito curioso. Isto é engraçado, porque se nós formos a ver, quem é a linha da frente da República são as mulheres. São as mulheres que carregam o peixe, que estão em contacto permanente com a população. Uhum. Eu acho essa questão da primeira vaga do feminismo é muito interessante, e é muito interessante olhar para aquilo que no fundo marca profundamente o que a sociedade é hoje, e o que a sociedade é hoje, o que nos marca do ponto de vista destas áreas da igualdade e daquilo que é o papel dos homens e das mulheres da sociedade, está intimamente ligado com a modernidade e com a Revolução Francesa. O facto de que é verdade que as sociedades maioritariamente são patriarcais a nível do mundo, é verdade, aliás hoje são todas patriarcais, é verdade que as religiões mais expansionistas, como o cristianismo e a religião muçulmana, são religiões marcadamente patriarcais e, portanto, influenciaram fortemente o mundo, mas no mundo há indícios, e o mundo não é só o Ocidente, não é? Noutros continentes há indícios de sociedades que terão sido matriarcais. Contudo, de facto, com o expansionismo das grandes religiões, essa realidade mudou. E no que diz respeito ao Ocidente, que depois também influencia o resto do mundo, de facto, o que nos marca naquilo que somos hoje e no papel social que temos enquanto homens e mulheres é, de facto, a Revolução Francesa e a modernidade. E a Revolução Francesa criou os direitos do homem, mas foram mesmo do homem. Havia uma senhora que se chamava Olympe de Gouges, que escreveu a Carta dos Direitos das Mulheres e acabou na guilhotina. Porque, de facto, o que se fez com a Revolução Francesa, e as mulheres estiveram ao lado dos homens como revolucionários e revolucionárias, não é? Elas estiveram como revolucionárias, a seguir viram uma Carta dos Direitos dos Homens que as remetiam para um papel de naturalização de mães, daquelas que têm as crianças que estão junto da natureza, e retiram-lhes o papel da racionalidade. Quando é interessante, porque o que nos separa dos outros animais é exatamente a racionalidade. E, portanto, elas são afastadas da racionalidade. Mas também há outra coisa que eu gostava de referir que é muito interessante. É o modelo burguês da modernidade, o papel das famílias burguesas que se institui como modelo. Todas as mulheres aspiravam, e os homens, a terem um papel social equiparado com os valores, com as práticas à burguesia. E, de facto, o papel das mulheres burguesas era o papel do lar, da família. E há sempre aquela ideia que as mulheres no século XIX, no século XX, não trabalhavam. Mas essas eram mesmo as burguesas, porque as mulheres do povo trabalharam sempre. E há, inclusive, umas fotografias do início do século XX em Portugal sobre as atividades das mulheres em Lisboa, na cidade de Lisboa, das trabalhadoras, sobre as mulheres que eram varinas, que vendiam o peixe, as mulheres que eram lavadeiras, as mulheres que eram telefonistas, também é uma profissão que foi muito marcadamente feminina no início do século XX, e que mostram que as mulheres trabalhavam, as mulheres do povo sempre trabalharam. E, portanto, e sempre trabalharam e sempre tiveram um papel social ativo naquilo que é o mundo do trabalho. Aliás, o 8 de março é no dia 8 de março, porque as mulheres que trabalhavam numa fábrica estavam a fazer uma greve, a fábrica ardeu e elas morreram dentro da fábrica. E, portanto, há aqui esta componente do mundo do trabalho que marca sempre a desigualdade. E elas estavam a reivindicar coisas que nós hoje ainda reivindicamos, como para salário igual, para trabalho igual, salário igual. Portanto, é muito interessante como nós hoje, no século XXI,
continuamos fortemente vincados e marcados do ponto de vista social por aquilo que são os papéis sociais da modernidade que vem da Revolução Francesa. O que é que faz a primeira vaga de feminismo do século XX? A primeira vaga de feminismo do século XX são as mulheres burguesas escolarizadas que se revoltam contra este papel de minoridade das mulheres e que querem ter um papel ativo. E elas atuam no quê? Elas atuam ao nível da educação. Há uma forte ação das feministas do início do século XX, final do século XIX, para promover a educação das mulheres, muito viradas para a educação das mulheres das classes operárias, das classes mais pobres. E o direito ao voto, porque o direito ao voto é de facto um direito que lhes foi negado. E em Portugal é muito marcante essa situação com a Primeira República. As grandes feministas portuguesas da Primeira República, como a Ana de Castro Osório, como a Carolina Beatriz Ângelo, ou a Maria Veleda, foram mulheres que ou outras, mas pronto, dando estes exemplos, podia continuar aqui a dizer nomes, mas foram mulheres que estiveram ao lado dos homens na construção da Primeira República. Ana de Castro Osório, no grande Congresso Republicano, penso que em 1906, em Setúbal, no então agora Luísa Todi, que era na altura, chamava-se Cineteatro Rainha Dona Amélia, é nesse congresso que é definido a via revolucionária e que levou à Revolução do 5 de Outubro, em que os republicanos decidem-se para a via revolucionária, e Ana de Castro Osório faz uma intervenção nesse congresso. Portanto, eram mulheres altamente ativas. A Carolina Beatriz Ângelo cozeu, bordou as bandeiras que foram hasteadas na praça do município em Lisboa no dia 5 de outubro. Portanto, eram mulheres muito ativas e viram defraudados os seus intuitos de estarem ao lado dos homens a seguir à Revolução, quando lhes é retirado o direito ao voto. E a Carolina Beatriz Ângelo é um símbolo nacional, e não é só nacional, é mundial. Ela foi das primeiras mulheres a votar no mundo. Ela votou porque a lei não falava de homens e de mulheres, dizia que tinham que ser pessoas maiores de idade, chefes de família com formação. Ela tinha todas essas características porque era viúva e conseguiu votar. E no ano seguinte a lei mudou e passou a dizer que só os homens com aquelas características podiam votar. Portanto, há aqui de facto, foram mulheres muito corajosas em Portugal e fora de Portugal. Fora de Portugal, as anglo-saxónicas, sobretudo as inglesas, eram mulheres corajosas, que iam para a rua, que faziam manifestações, que se atiravam para a frente das carruagens dos cavalos da rainha, porque elas queriam votar e lutaram fisicamente, ativamente, e são uma grande referência, julgo, para todos e para todas nós, naquilo que é a luta por direitos, liberdades e garantias básicos, como o direito ao voto, como o sufrágio. Por isso são conhecidas pelas sufragistas, porque lutaram e foram fundamentais na luta pela educação e pelo direito ao voto. Outro caso interessante, continuando na temática da Primeira Guerra Mundial, porque esta é a baliza cronológica onde estamos, é curiosamente uma coisa de homens, a guerra, que leva também a uma valorização das mulheres, ou seja, é necessário curar os homens e cuidar dos homens, não é? Sim. E portanto passa a haver a questão das enfermeiras, não é? E o grande recrutamento que foram as enfermeiras. E isso é algo importante de ser frisado. Se calhar é a primeira grande valorização que é dada às mulheres, pelo menos na minha opinião. De assim, cuidar do homem. No sentido, vamos lá ver, mantém-se a mesma questão de cuidar do homem, ou seja, o princípio está lá, mas a questão da visibilidade, se calhar a valorização, mais por aí, uma valorização da classe trabalhadora, se é que me faço entender. Creio que sim. Pronto. Não ser, como é que é dizer, não ser a camponesa banal, por assim dizer. Está a exercer uma profissão, que nesse caso é enfermeira. Uma profissão que se calhar é mais séria porque é exercida por homens. Sim. É por aí. Não é a minha mentalidade, é a mentalidade da época. Com certeza, assim sim. Nessa época a mulher não tinha muitas opções de profissão. E cuidar de homens feridos também era uma profissão que era muito dada aos homens, porque conviviam melhor com essa realidade das guerras, de ferimentos e de mutilações.
E, de facto, a mulher passa a intervir nessa atividade também de cuidar dos homens. Cuidar, quer dizer, dos ferimentos e sendo uma profissão. E, sim, não creio que tenham valorizado a mulher por isso exatamente. Acho que havia muito aquela ideia de a enfermeira está a cuidar do ferido porque as mulheres sabem cuidar dos seus homens, portanto é legítimo que elas cuidem também dos guerreiros que estão a lutar por uma causa, enquanto que elas os transportam e cuidam deles e das suas feridas. Mas com certeza que é uma profissão muito importante, uma vez que muitos daqueles homens foram salvos às mãos de mulheres que acabaram por ver a realidade crua da guerra e todo aquele ambiente que se gerava após a guerra, que é um ambiente de destruição completa, que lutaram para depois muitos morrerem, para ser aquele mar de sangue. Portanto, acabou por ser inglório muitas vezes lutar. E nessa medida, as mulheres que estiveram nos bastidores foram obviamente importantes. Digo os bastidores porque não se fala muito na mulher que cuida, que tem esse trabalho, mas obviamente têm relevância e não se fala muito disso, não é uma questão muito falada de facto, mas sim, e creio que é importante e qualquer profissão é importante e essa, nesse contexto, creio que é bastante, deveria ser mais valorizada, sim, porque é uma demonstração de que as mulheres podem suportar ver muita coisa, têm também uma utilidade, nesse caso elas estão muito destinadas às lides da casa, mas essas mulheres tiveram que lidar com essas situações e tentar no máximo dos possíveis salvar muitos homens. Exato. E depois temos os regimes fascistas e continua a ser a mulher como boa parideira, não é? Exato, estar no lar, não é? Sim. Aquela imagem que todos nós temos, não é? Da lição de Salazar, não é? Da mulher em casa. É curioso porque vemos a mulher em casa a preparar o almoço, não é? Portanto, junto à lareira. Vemos o rapaz com o uniforme da mocidade portuguesa. Vemos o pai a chegar com a enxada nas costas. Vemos o castelo com a bandeira de Portugal no horizonte. Sim. Mas a rapariga que também existe, portanto a filha já está a brincar com tachos. Exatamente, ou a ajudar a mãe. Sim, é? Sim, exatamente. Portanto, há uma instrumentalização desde tenra idade daquilo que é o dever de cada um. Os papéis de género, digamos assim, sim. Porque o rapaz está vestido com um uniforme paramilitar, por assim dizer, no sentido, começa na mocidade portuguesa e depois convém estar alistado, e no caso das mulheres alemãs, as mulheres italianas, tudo isso, também há essa padronização. Até que chegamos então à segunda vaga, isto já em 1960. E isto coincide também com uma das vagas também de libertação das colónias. Ou seja, nos anos 60 dá-se uma grande libertação também das colónias, no caso, por exemplo, das colónias francesas, Argélia, por exemplo, 61, 62, caso importante. E, portanto, com isto vem também uma vaga de emancipação negra. Também, não é? Portanto, até ao momento vemos uma hegemonia, uma preponderância daquilo que é a mulher branca, não é? E aqui agora começamos a ter um feminismo das negras, por assim dizer. Exatamente. Também, não é? Da questão da emancipação. O que é que tens a dizer? Porque se na primeira vaga era a questão do voto e balançar a questão dos direitos civis e eleitorais, direitos políticos, vamos chamar assim. A segunda já começamos a ver uma continuidade daquilo que era o fim dos casamentos arranjados, mas agora começamos a uma personalização do corpo, no sentido de o corpo é meu. E antes não era contemplado, por exemplo, a questão da violação num casamento. Ou seja, ainda hoje há esse tabu. Pronto, mas estamos a falar aqui na questão apenas de lei. Okay? Na questão da lei, não estava previsto. Só na segunda vaga é que nós temos a questão de, se for uma violação, mesmo dentro do casamento, é considerada uma violação. Sim, exatamente. Começou por falar da questão das mulheres negras. Em primeiro lugar, de facto, no voto, era a mulher branca que começou a ter esses direitos civis, obviamente porque está na primeira linha dentro das mulheres.
na primeira linha está a mulher branca, depois estão todas as outras. A mulher negra tinha um papel bastante ingrato. É também ingrato que eu esteja a dizer isto em vez de uma mulher negra, mas pronto. A verdade é que a mulher negra sempre foi vista como um objeto, muito mais do que a mulher branca, que era a burguesa, a sinhazinha. A mulher negra estava destinada a ser a escrava, a empregada, e nessa medida o seu corpo era bastante objetificado pelos homens que eram donos dela, que eram mesmo donos, e portanto os seus direitos eram negados, seja em qualquer parte do mundo. E essa ideia de que elas são pessoas é de facto marcante no feminismo. Elas são pessoas e merecem ser tratadas como tal e não como meros objetos a serem utilizados, uma vez que eram objetificadas sexualmente e não só, também eram objetificadas pelas mulheres brancas que se sentiam superiores a elas. E é importante dizer que começaram a ser vistas mulheres ativistas negras a lutar pelos seus direitos. Há imensas imagens de propaganda de mulheres negras, mesmo cantoras começaram a ser ativistas e a dizer que eram pessoas e que mereciam mais amor. E quanto ao outro aspecto que falou foi... do que é que falou a seguir? Da questão do corpo, o corpo ser pessoal, e da questão da violação no casamento. Da violação no casamento, exatamente. Quanto à violação no casamento, havia aquela ideia de que a mulher dentro do casamento não era uma pessoa. A partir do momento em que ela se casava, de antes já era propriedade do pai, mas a partir do momento em que se casa passa a ser propriedade de outro homem. Portanto, ela é entregue a um outro homem, que é o marido, que passa a ser o representante dela em tudo. Ela não tem uma opinião, não pode fazer nada sem o marido, não pode viajar sem o marido até determinado ano. Depois a lei mudou entretanto, mas nos primeiros códigos civis ainda diz que a mulher está sujeita à vontade do marido, que ela não pode viajar sem o marido, e nem sequer é contemplada a questão de agressão sexual no casamento. Mesmo as leis sobre violação doméstica, que na altura não era violação doméstica, era agressão à mulher, diziam que o homem estava proibido de bater na mulher, a não ser que havia sempre essa ressalva: pode bater se tiver um motivo justificado, pode proibi-la de fazer isto se tiver um motivo justificado. Portanto, é aquele direito que não é bem um direito, é aquela coisa que é importante dizer também, que isto é um bocadinho mau porque eu sou advogada, mas a verdade é que a lei é dos principais entraves à liberdade feminina e ao feminismo, uma vez que foi a lei que impediu que certos direitos fossem atribuídos à mulher, uma vez que a lei era feita pelo homem. Exatamente. E nem sequer era questionado se a mulher podia ter vontade de recusar o sexo ou não. Nem sequer se punha. Era um dever conjugal, e o sexo fora de casamento é igualmente punido. O adultério de um homem e o adultério de uma mulher não é visto da mesma maneira. O homem, o pior que podia acontecer era haver um grande escândalo, mas para a mulher era muito pior. As consequências eram muito piores, uma vez que ela é propriedade do homem. Portanto, na melhor das hipóteses, o divórcio, mas na pior seria assassinada. O cunho social de é divorciada, não é? Sim, nem é a expressão certa, porque neste caso ainda não havia bem divórcio, foi mais tarde é que passou a ser permitida às mulheres, mas sim, havia também essa discriminação da mulher divorciada, que era mal vista, e mesmo a mulher viúva também era mal vista se se casasse novamente. E, portanto, a violação no casamento nem sequer era um termo que existisse, não era considerado violação. O homem estava a fazer o que queria fazer à mulher. Portanto, é importante que a partir do momento em que se começou a discutir isso, era um tabu, ainda hoje é um tabu, porque há quem diga que se ela está casada é porque está com o homem que escolheu, portanto, não há violação. Ele está a exercer o seu direito, que não é de todo assim. Muitas vezes as mulheres em relações são sujeitas à violência doméstica, que inclui a violência sexual, que ainda é a violência predominante dentro da violência doméstica. Portanto, essas duas questões, a libertação feminina e a violação no casamento, é muito importante nesta segunda vaga, sim. Sr. Secretário de Estado, vemos também que
em 1965, naquilo que já falámos, num país que já falámos, que é a França, a mulher ainda precisava de pedir autorização ao marido para trabalhar. É um caso caricato. Sim, eu gostava de voltar um bocadinho atrás, porque não se pode falar da segunda vaga de feminismo sem falar do que aconteceu entre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra Mundial. As mulheres na Primeira Guerra Mundial, para além da questão das enfermeiras que já se falou, tiveram que ocupar, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que ninguém esperou que durasse o tempo que durou. Quando a guerra começou, ninguém pensou que a guerra ia durar o tempo que durou. Foi uma guerra que se desenvolveu, a própria guerra durante a guerra. E foi das guerras mais violentas do ponto de vista humano, que até hoje, do ponto de vista do humano no campo de batalha, a guerra de trincheiras foi uma coisa violentíssima e que depois alargou às colónias, enfim. Foi uma guerra que tomou proporções um pouco inesperadas. E o que aconteceu foi que as mulheres, para além de terem que se ocupar dos doentes, também tiveram que ocupar na vida civil lugares que eram normalmente ocupados pelos homens, só que como os homens estavam nos campos de batalha, alguém tinha que ir para as fábricas fazer as armas, alguém tinha que tomar conta da vida, da sociedade, do dia a dia nas comunidades. E portanto as mulheres foram para a esfera pública, foram para aquilo que era uma área onde habitualmente não estavam. Quando os homens voltaram da guerra, as mulheres voltaram para casa. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu exatamente a mesma coisa. As mulheres vêm para a esfera pública durante a guerra, os homens vão para a guerra, as mulheres vêm para a esfera pública e a seguir à guerra as mulheres voltam para casa. Nos anos 50 dá-se o baby boom, que é tão conhecido, não é? Nasceram muitos bebés nessa altura e as mulheres voltaram para casa, mas as mulheres nessa altura já não queriam ter voltado para casa, portanto já voltaram para casa bastante contrariadas de ter que voltar para casa. Para além disso, aconteceu outra coisa muito importante, que foi o desenvolvimento tecnológico. Há um aspecto que se fala pouco, mas que foi muito importante, que foi o surgimento da máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa é das criações tecnológicas mais importantes do século XX, porque permitiu que as mulheres deixassem de ter que ocupar tanto tempo com as tarefas domésticas. E as tarefas domésticas ocupavam muitas pessoas que estavam em casa, porque lavar roupa era uma coisa complicadíssima. Aspirar, não havia um aspirador, tinha que se varrer, lavava-se o chão com um pano, esfregava-se o soalho, por aí fora. E, portanto, todos os eletrodomésticos que surgiram a seguir à Segunda Guerra Mundial foram, de facto, muito importantes para a emancipação das mulheres. O que é que acontece? As mulheres foram para casa, mas foram forçadas a voltar para casa. As filhas dessas mulheres são as mulheres da segunda vaga do feminismo. São as mulheres da década de 60 e de 70. São as filhas das mulheres que eram adultas na Segunda Guerra. São as filhas do baby boom. Portanto, são as filhas do baby boom que fazem a segunda vaga de feminismo. Porque as filhas das mulheres dos anos 50 entram nas universidades. As universidades têm uma grande expressão feminina na década de 60 e de 70. As mulheres entram nas universidades em massa pela primeira vez e as ciências sociais desenvolvem-se mais nessa altura. As ciências como a sociologia, a psicologia, nessa altura são muito desenvolvidas e têm a ver com o facto das mulheres terem entrado nas universidades, porque há um conjunto de uma realidade que interessava às mulheres estudar e desenvolver, que até então não tinha esse interesse, porque a maior parte das pessoas que estavam nas universidades eram homens e não tinham tanto interesse nessas áreas. E, portanto, essas áreas desenvolvem-se muito nos anos 60 e 70 e acompanham o quê? Acompanham todos os movimentos sociais e cívicos, quer os feministas, quer os direitos das pessoas de cor, não é? A libertação dos movimentos das pessoas negras, sobretudo nos Estados Unidos. E estes movimentos têm uma coisa que ainda hoje é muito notória, que é a academia muito ligada aos movimentos sociais. O feminismo tem esta característica muito, muito particular, que é
os movimentos sociais, por um lado, são o ativismo, por outro lado, tem a academia a acompanhar do ponto de vista do estudo académico. E isto é muito interessante do ponto de vista da metodologia académica. Desenvolvem-se metodologias feministas de investigação e desenvolve-se um conjunto de estudos de investigação. E associa-se outra coisa extraordinária, que é uma frase muito conhecida do feminismo de segunda vaga, que é: o que é pessoal é político. E o que é pessoal é político significa exatamente a questão, e está muito ligada à questão do direito do ponto de vista ao corpo, não é? Aquela questão de que a minha sexualidade é um direito que eu tenho e não é um direito que eu tenho só na esfera do privado. É um direito político, é a afirmação política, e por isso as questões das violações, as questões dos abusos sexuais surgem nessa altura, a violência doméstica, como uma questão que não é uma questão do privado, mas passa a ser uma questão pública, da política pública, da responsabilidade pública, porque o que é pessoal é político. E isto é, de facto, um momento de grande transformação social, é um momento extraordinário, que leva a que hoje ainda se pense muito no feminismo na perspectiva do radical, porque de facto é uma época em que há um grande radicalismo, mas ainda bem que houve, um grande radicalismo dos movimentos feministas por afirmação de direitos, como estava a dizer a Beatriz, a direitos quase básicos do direito à pessoa e ao corpo. E, portanto, é uma época muito interessante, é uma época de grandes movimentos, é uma época muito ligada, evidentemente, ao maio de 68 em Paris, em França, é muito ligada aos movimentos, estes movimentos todos sociais dos Estados Unidos e na Inglaterra. O que é que aconteceu em Portugal? Já agora para introduzir, porque eu acho que é muito importante. Portugal é um país muito curioso, é um país em que nós, de facto, estávamos debaixo de uma ditadura, com aquelas imagens que o Cláudio já referiu, do livro da terceira classe, acho que é aquele livro da escola primária, que tem uma capa vermelha com essas imagens, que é Deus, Pátria e Autoridade, não é? É o lema do salazarismo e da ditadura, mas que depois, e que leva ao quê? E uma coisa muito interessante que a Margarida se estava a referir, que é o Código Civil. Não é Margarida, é Beatriz. Peço desculpa, enganei-me. Peço desculpa, Beatriz. Porque eu para trocar nomes às vezes acontece. Peço desculpa, já não me engano mais. Mas Margarida também é um nome bonito. Mas que a Beatriz estava a referir, que é uma questão muito interessante, que é o Código Civil em Portugal é um código, o Código Civil, o Código de Seabra, que é um código de 1866, durou 100 anos. De 1866 a 1966. Em 1964-65 ainda era aquele código. O que é que aquele código tinha? Tinha coisas como, por exemplo, o depósito de mulher. O que é que isto significa? Uma mulher que saía de casa, que abandonava o marido podia ir buscá-la onde ela estava e depositá-la em casa. A polícia podia ir buscá-la e trazê-la à força para casa. Chamava-se depósito de mulher. A expressão, o dinheiro para os alfinetes. Não é aquela coisa que a gente diz, o dinheiro que tenho ali uns trocos que é para os meus alfinetes, vem desse código, que era o dinheiro que as mulheres usavam para os seus pequenos gastos que alguém lhes dava. E é um código que dura 100 anos, que marca fortemente a sociedade portuguesa, obviamente com alguma interrupção durante a Primeira República, em que, apesar das mulheres não terem tido direito ao voto, surgiu o direito ao divórcio, o direito à educação, enfim, aconteceram muitas coisas positivas, mas o Estado Novo depois recupera aquele código e o código dura, e só em 66 é que muda, quando faz 100 anos, há uma alteração. As mulheres até essa altura, para viajar, tinham que viajar com a autorização do marido. As mulheres não podiam, até 74 não podiam ser diplomatas, nem podiam ser juízes ou magistradas. Portanto, há um conjunto de condições que Portugal tinha muito de grande fechamento. O que é que acontece com o 25 de Abril? E isto é muito interessante. Com a guerra colonial, as mulheres também, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tiveram que ocupar espaço público que os homens que foram para a guerra deixaram livre. E isto levou a que as mulheres entrassem no mercado de trabalho com alguma força e alguma consistência em Portugal. Quando se deu o 25 de Abril, as mulheres estavam a começar a estar verdadeiramente no mercado de trabalho e, por outro lado, foi uma época em que, durante o processo revolucionário, a legislação portuguesa foi herdar
todas as conquistas dos feminismos da segunda vaga dos países da França e dos países anglo-saxónicos e introduziu na lei portuguesa esses direitos. Em Portugal as mulheres não fizeram a luta pelos direitos à igualdade, herdaram a luta de outras mulheres de outros países. A famosa manifestação do Parque Eduardo VII, que foi que quem lá esteve conta que foi violentíssima, porque as mulheres foram para a rua reivindicar direitos e foram rodeadas de homens com ar ameaçador e tiveram que fugir com medo que lhes acontecesse alguma coisa, muitas delas com crianças, e foi isto que aconteceu. O que aconteceu não foi queimar sutiãs, como se diz por aí. Elas de facto destruíram símbolos da opressão sobre as mulheres, vassouras, tachos, mas ninguém queimou sutiãs. Mas depois há sempre esta tendência de criar estas imagens negativas sobre os processos. Mas as mulheres em Portugal não fizeram essa luta. A luta herdaram-na dos movimentos feministas e, portanto, isso prejudicou depois a evolução da sociedade face às questões do feminismo e da igualdade. Nós temos uma sociedade com uma legislação extraordinária, mas às vezes as práticas foram muito marcadas por uma sociedade muito conservadora, e eu acho que o facto de não termos feito a luta pelo feminismo de segunda vaga no país influenciou depois a forma como vivemos os resultados desse feminismo na sociedade portuguesa. E é de facto muito interessante, e é um tema que eu acho que era interessante perceber-se mais e conhecer-se mais, porque tudo tem razões históricas e os acontecimentos marcam este período histórico. Mas a segunda vaga do feminismo foi muito importante. Tanto que se nós tentarmos pensar em Portugal, mulheres que marcaram esta segunda vaga de feminismo, lembra-me sempre das Três Marias, não é? Das novas cartas portuguesas, que foram muito importantes, e foi até do símbolo antifascista, um símbolo nacional importante em Portugal e fora de Portugal, mas não é, até porque as pessoas cá estavam muito concentradas na luta pela liberdade contra o fascismo e, portanto, não desviavam as suas energias para outras lutas que sem liberdade não as podiam fazer, e isso marcou muito a sociedade portuguesa da década de 60 e de 70 e depois o que aconteceu a seguir. Exato, e portanto chegamos então à terceira vaga, mais nos anos 90 até à atualidade. É uma continuação daquilo que tem vindo a ser, sendo que em Portugal há uma grande conquista também nos anos 2000, que é a questão do aborto. É um tabu, não é? Algo muito complicado. Eu pessoalmente não, ao contrário de alguns jovens e algumas pessoas que veem infelizmente o aborto como um método contraceptivo. Não. Relembramos de que o aborto não é um método contraceptivo. Não é um método Se é contraceptivo é para evitar que aconteça. Depois do feto existir já é complicado. Mas é curioso porque também vai ser o aborto que permite o aparecimento da Associação Cristas também. Acho que é interessante também de relembrar. Exato. De que há aqueles movimentos que são movimentos charneiros e que possibilitam muitas coisas. Qual é, Beatriz, enquanto ativista, e aquilo que tu protestas no sentido manifestas, assim melhor, claro. O que é que falta ainda fazer mais? Sei que isto é um tópico que ainda vamos retomar mais à frente, mas fazendo um balanço de hoje... Refere-te em relação ao aborto? Não, é referente ao feminismo. O aborto é no sentido que considera que seja uma conquista mesmo para a mulher. O facto da mulher poder dizer, eu não quero ter este filho. Sim, isso tem a ver com a questão de ser dona do seu corpo. No caso do aborto continua a ser uma questão complicada, já muito debatida, mas nunca o suficiente, porque há sempre dois bens jurídicos que estão em causa. É os bens jurídicos da mulher e o do feto, não é? Neste caso é o direito à vida da criança que ainda não nasceu. Discute-se se é direito à vida ou não, mas essa é outra discussão, e o direito à liberdade de escolha da mulher e também nos casos de saúde em que ela pode optar por abortar, mas o que é mais controvertido é a vontade dela de ser essa a causa que a leva a abortar. Eu quero, porque é o meu corpo. E nesta luta, o que falta dentro do feminismo, já na terceira vaga, eu acho que se prende muito ainda com a questão sexual. A liberdade sexual da mulher ainda é vista como um grande tabu. A mulher ainda é vista como aquele ser tipicamente feminino, frágil, que
tem que ser subserviente ao homem e tem que se guardar só para um homem, mas as feministas têm vindo a lutar por uma escolha no parceiro, e que a mulher não pode ser discriminada porque escolhe estar com mais do que um homem ou com os homens que ela quiser. Por exemplo, aquele chavão típico do machista de que mulher, para ser respeitada, tem que se respeitar. Isso não é verdade. O respeito é inerente à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana. Portanto, só porque uma mulher decide estar com um homem sexualmente e não ter qualquer relação com ele ou com vários homens, ela não está a desrespeitar-se, ela está a exercer uma vontade sua, está no exercício da sua livre personalidade. Assim como poder recusar, caso queira. A liberdade também implica essa vertente, que é a do não, que ainda é visto como a mulher está-se a fazer difícil. Não, o não é não, isto é muito importante, principalmente na violação. O não tem que ser respeitado, porque o não é o contrário de dar consentimento. O problema é que na lei o consentimento ainda não é previsto como um requisito para a violação. A violação é vista sempre como na perspectiva da agressão, de ser coagida, e nunca é a mulher não quis. Isso não está previsto na lei. O facto dela não ter querido aquela relação, ou de ter manifestado que não quer, não é muito contemplado. Ela tem que fazer qualquer coisa que manifeste a sua vontade, e não a palavra. Não basta ela dizer eu não quero, ela tem que se espernear, etc. E muitas mulheres não conseguem fazer isso. Por exemplo, aquelas mulheres que não têm, que são deficientes, por exemplo, não conseguem espernear tanto como uma mulher normal. E mesmo a mulher normal pode estar... Mas já entramos na questão do animalesco. Do animalesco? Considero eu que violar alguém que não tem capacidade de defesa já é mas é muito feito. Acontece muito. Também são vítimas, não só as mulheres que não têm deficiências, são muitas vezes as mulheres que têm, e precisamente porque não se podem defender como outras mulheres. E a mulher que não tem qualquer problema, mesmo essa mulher pode ser, porque é óbvio que a mulher ainda é mais frágil do que um homem, isso em termos físicos é mais frágil, e pode não ter a mesma capacidade de se defender, pode bloquear no momento, qualquer coisa. A lei não contempla isto, a possibilidade do não. Há muitos acórdãos em que a mulher diz, mas eu não queria. Não, isso não é visto como argumento para muita jurisprudência. Ainda é necessário que manifeste fisicamente a vontade. Não basta dizer que não quer ou que foi coagido, até porque é difícil provar isso, obviamente, mas isso é outra questão. E, portanto, é uma questão que ainda não está contemplada. Outra luta prende-se com, ainda no âmbito sexual, mas que eu acho que é muito importante, é a objetificação da mulher e o assédio. A ideia de que a mulher é uma coisa que ou serve para ser esposa e dona de casa, ou serve para a diversão, que é de certa forma uma divisão das mulheres, colocar a mulher numa prateleira, objetificá-la, e isso ainda é visto, e ainda é uma luta que tem que ser feita em todas as cores, mas ainda nas negras mais. Deixa-me pegar nessa tua expressão, porque agora também me lembro de outra expressão que muitas vezes existe, muitas vezes proferido por mulheres, que é: eu não quero que ele me ponha no altar. Não é pôr no altar no sentido da questão do casamento, é na questão de quase como uma deificação da mulher. Sim, também há isso. A questão é que depois acaba por ser complicado, às vezes, também balançar estas duas questões. Porque, sim, tal como tu disseste, muitas mulheres não esperneiam. Não é? Há muitas mulheres que também não dizem. Bloqueiam. Exato. Não dizem também se sim ou se não. Acaba por ser. Isto não estou a querer desculpabilizar ninguém, mas lembrei-me agora dessa expressão, como estava a dizer, da prateleira. Lembrei-me também essa. Sim, a mulher ou é vista como a Madonna ou como a prostituta. E isso ainda hoje acontece, sempre aconteceu, mas isso é muito imortalizado, por exemplo, pela pornografia, em que a mulher lá é um objeto, vamos não tem vontade. Mais para a frente, certo, do então nesse caso, só sim. Para não esgotarmos já. Então nesse caso sim, mais à frente, mas sim, essa luta pela liberdade sexual da mulher, creio que ainda é um grande tabu, porque ainda há mulheres que são para casar e não para casar. Há a mulher que é vista como por um homem ou como um anjo ou como um diabo, e essa divisão, eu penso que enfraquece muito a mulher como pessoa, porque a mulher é uma pessoa e quer ser vista como tal.
e mesmo quando anda na rua, o assédio sente-se muito. Ela está ali na rua como se fosse um pedaço de carne. Para nós já não dizemos saí à rua e fui apalpada, porque isso para nós já é quase um dado adquirido que vai acontecer. Praticamente muitas mulheres já não dizem isso. Eu lembro-me que quando se chegou a falar disso, do assédio nos transportes públicos, muita gente dizia, isso é porque não fizeste nada, porque estavas a pedi-las ou assim uma coisa, ou pela roupa, quando não é isso de todo. Não tem nada a ver com a roupa para já. Isto é importante dizer. A culpa não é da mini saia, a culpa é sempre do homem, até porque as maiores vítimas de violação são as mulheres da Arábia Saudita e desses países do Oriente. Portanto, penso que é uma luta que ainda tem que se fazer. Muito bem. Passando para outro tópico, que é a questão do feminismo contra o machismo, ou seja, será causa e efeito, e no sentido de quanto mais feminismo houver, pode haver do outro lado mais machismo, no sentido de estarmos a pôr, quase que ser o atiçar, pôr mais lenha na fogueira, por assim dizer. E há aqui uma frase que eu gostava de pôr, que me disseram, e que era que para ser feminista, ou melhor, há alguma opinião de que quase todas as feministas têm um complexo de inferioridade. Eu também me ri com esta frase, mas acho que é uma frase pertinente para pormos aqui no debate, até porque entronca naquilo que também é o propósito, e sempre foi um propósito deste podcast. Já o fizemos também com a maçonaria, que é desmistificar mitos, não é? Portanto, também com a maçonaria, com o professor António Ventura, fizemos uma limpeza daquilo que eram as ideias relacionadas com a maçonaria, ou as más ideias. Eu gostava só de dizer o seguinte, ainda em relação à terceira vaga de feminismo, porque acho que é importante. Nós, a segunda vaga de feminismo está muito marcada por aquelas décadas de 60 e de 70. A década também fez com que a política a nível mais global integrasse estas áreas na sua agenda política, nomeadamente as Nações Unidas. A década da mulher é em 70 e qualquer coisa, nunca sei o ano de cor, mas é na década de 70. Década de 80 continua-se a trabalhar nas Nações Unidas a este nível e a nível global, em sociedades em que os direitos humanos eram violados todos os dias. A questão dos direitos humanos das mulheres e das raparigas é posto como inalienáveis e indivisíveis, portanto são direitos humanos inalienáveis e indivisíveis os direitos humanos das mulheres e das raparigas. É criada a relatora especial para os direitos humanos das mulheres e das raparigas ao nível das Nações Unidas, isto década de 80. Década de 90, as questões da violência doméstica e de género entram de facto na nossa agenda política, nomeadamente em Portugal. É uma década de ouro do ponto de vista das Nações Unidas e das grandes conferências internacionais, a década de 90 do século passado. E, portanto, isto não há interrupções, portanto, as coisas têm uma sequência. E entramos no século XXI e, de facto, entramos numa espécie, não sei se é mesmo uma terceira vaga de feminismo ou não, acho que vamos concluir isso, talvez quando pudermos avaliar para trás. Ou falar de uma quarta vaga. Talvez, mas o que me parece que é importante é entrarmos numa era de pós-modernidade, em que já não falamos do feminismo, falamos dos feminismos, em que não falamos da mulher, mas falamos das mulheres, em que a questão da diversidade é integrada na questão dos feminismos e da igualdade, em que surgem correntes de feminismo como o ecofeminismo, por exemplo, que estuda as questões do feminismo e do ambiente, e não é uma questão só dos países do Ocidente, é fundamentalmente, por exemplo, em questões como o acesso à água, ou o acesso à terra, que marcam fortemente as mulheres dos países em vias de desenvolvimento. Enfim, entramos numa nova vaga. Agora, o que me parece muito interessante é chegarmos a 2017 e continuarmos a ter as razões que marcam a desigualdade entre mulheres e homens serem exatamente as mesmas que eram no início do século XX, e muitas delas que levaram as mulheres a morrer dentro de uma fábrica a reivindicar os seus direitos no início do século XX, que marcou o 8 de março, e que o 8 de março continua a fazer sentido, e que tem a ver com a desigualdade salarial que continua a ser gritante, a violência doméstica contra as mulheres continua a ser gritante, a questão da violação, como aqui já foi dito, continua a ser uma questão completamente tabu, porque a violência sexual é uma questão que é
pouco trabalhada e pouco desenvolvida do ponto de vista quer das políticas públicas. Assinámos no final de 2016 o primeiro protocolo para um centro de apoio a vítimas de violência sexual no país. Não existia. Portanto, isto é um bom exemplo de como é uma questão que ainda é muito tabu. Portanto, as mulheres continuam a ser as cuidadoras por excelência e os homens os produtores por excelência. Portanto, as razões que levam às grandes desigualdades entre homens e mulheres no século XXI são as mesmas do século XX, do início do século XX. Isso é muito assustador. Eu acho que isso não nos pode deixar ficar tranquilos e tranquilas, e nada é adquirido. O que está a acontecer no mundo, com o Trump, com a Rússia, do ponto de vista dos direitos de saúde sexual e reprodutiva, dos direitos das mulheres, saiu agora há pouco tempo uma notícia sobre a questão da violência doméstica na Rússia, quer dizer, e todas essas questões nos têm que fazer estar atentas, ativas, porque nós estamos a falar de direitos humanos fundamentais. E só referir aqui a questão do aborto, que me parece muito importante, porque a questão do aborto, e não vale a pena discutir o aborto, ela já foi discutida amplamente e deve ter sido, e tenho muito orgulho e um grande entusiasmo de ter podido ativamente ter feito esse debate. Tenho sempre muita pena de não ter sido, a não ser uma pessoa adulta no 25 de Abril, tinha gostado muito de ter feito a revolução. Acho que, pronto, mas nós somos dos momentos da vida em que somos, da história, exatamente, mas fiz o debate e fui muito ativa nesse momento histórico. E conheço muitas mulheres que fizeram o debate antes, nomeadamente a Maria Antónia Paula, que é uma referência, que foi presa porque fez um documentário sobre o aborto em 79, e outras mulheres, e portanto, e foi uma questão que nos marcou enquanto movimento feminista português fortemente. E porquê? Porque não é só a questão do que significa a interrupção voluntária da gravidez do ponto de vista da saúde pública ou do ponto de vista do direito. É o que significa do ponto de vista daquilo que é simbolicamente e ao nível das representações o marco histórico e civilizacional da interrupção voluntária da gravidez no mundo. É que é um momento em que há uma questão, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que é a segunda vaga do feminismo, do direito ao corpo e do direito à escolha, da liberdade de escolha sobre algo que tem a ver com o corpo. E isso tem um significado simbólico e ao nível das representações fortíssimo, porque a simbologia e as representações sociais são aquilo que mais condicionam as sociedades e as pessoas. Por isso é que os problemas que hoje temos são os mesmos, ou as causas, não são os problemas, mas as causas da desigualdade são as mesmas do início do século XX, porque tem muito a ver com as representações da sociedade, daquilo que são os estereótipos masculinos e os estereótipos femininos. E isto marca-nos fortemente. E só há uma maneira de nós podermos dar um passo em frente, é investir na educação. Combater os estereótipos de género a partir dos meninos do pré-escolar. É a única maneira, que é as pessoas crescerem sem estarem completamente estereotipadas. Podemos deixar o estereótipo mais para o final. Podemos, porque estas coisas... Mas pronto, mas tinha-me perguntado do feminismo e do machismo. E esta questão do complexo de inferioridade. Isso do complexo de inferioridade é obviamente um disparate. Não consigo referir de outra maneira, é obviamente um disparate, porque o feminismo, essa ideia de que as mulheres agora querem substituir os homens e querem o poder, porque estamos sempre a falar de relações de poder, também é bom clarificar. Quando se fala destas questões, estamos a falar de relações de poder. E, portanto, isso de que as mulheres agora querem o poder todo e querem pôr os homens num patamar inferior, logo demonstra que as mulheres estão num patamar de desnível de poder. Porque senão as coisas não eram postas nessa condição. Mas o que o feminismo quer não é passar as mulheres para o poder absoluto e os homens para um poder inferior. O que as mulheres querem o feminismo é muito mais democrático. É o nivelamento, é homens e mulheres poderem ter o poder que têm que ter em igualdade de circunstâncias e todos, à partida, termos as mesmas oportunidades, independentemente de sermos homens ou mulheres, isso não nos condicionar nas nossas escolhas e nas nossas oportunidades. Portanto, essa questão da inferioridade é, obviamente, um disparate de quem
não tem argumentos. Beatriz, um curto comentário em relação a este tópico? Em relação a isto, eu tenho a dizer que essa questão de complexo de inferioridade é um argumento usado para deslegitimar o movimento feminista, porque ao dizer isso estão a dizer basicamente que a mulher quer ser um homem, quer substituir o homem, como já foi dito, quer ser um homem que tem pena de ter nascido enquanto mulher e que o que ela queria, na verdade, era de ter outro género, o que não é de todo verdade. Portanto, essa questão é um preconceito, obviamente, que muitas vezes é referido em diversas discussões. O homem que está contra o feminismo, obviamente, que diz isso, que a mulher tem um complexo de inferioridade, é por isso que está feita louca a discutir esses assuntos, mas não é assim que tudo. O que a mulher quer é exercer os seus direitos, ser igual a um homem, igual em termos de direitos e deveres, e não, obviamente, enquanto género, não quer substituir o homem. Portanto, essa questão nem sequer se coloca, não é inferioridade nem superioridade, é igualdade. Tendo agora vocês colocado as vossas opiniões, cabe-me revelar um bocadinho parte da identidade de quem disse isto. Quem me disse isto foi nada mais nada menos que uma mulher. Portanto, o feminismo não é, vamos lá dizer, uma marca d'água, não é, já que estamos a falar do estereótipo, mas mantemos o estereótipo para o final. Realmente o feminismo não é unânime em todas as mulheres, ou todas as mulheres não são a Mas partir o feminismo não é uma questão de mulheres. A questão de desigualdade, ou seja, descentrando do feminismo e pondo na questão da igualdade e da desigualdade, a questão é da sociedade. Há mulheres, as mulheres, aliás, há uma questão tão óbvia, quem educa, maioritariamente, quem tem o maior poder sobre a educação das crianças são as mulheres. As mulheres reproduzem modelos sociais e reproduzem os modelos sociais que são sexistas e machistas. Portanto, aqui isto não é uma questão de que as mulheres são todas feministas, os homens são todos machistas. É uma questão de modelos sociais. Há homens feministas. Não, a questão do feminismo não é uma questão só das mulheres. Aliás, eu digo muitas vezes que nós só podemos falar de igualdade quando falarmos de homens e de mulheres e entre homens e mulheres, porque senão estamos sempre a falar de desigualdade. Portanto, isso é um disparate, seja dito por homens ou por mulheres, isso é um perfeito disparate. Agora, há mulheres machistas, claro que há, e há muitas, porque o machismo é um problema social, não é um problema de género, ou seja, não é todas as mulheres são feministas e todos os homens são machistas. Obviamente que não, é um problema de sociedade e tem que ser entendido como problema de sociedade, e por isso é que é uma área de política. E por isso é que há políticas públicas nesta área e por isso é que há membros do governo que têm esta pasta, porque esta é uma questão de sociedade, é uma questão pública, é uma questão de bem-estar e desenvolvimento social e, portanto, não tem a ver particularmente com o facto de ser homem ou de ser mulher. Muito bem. Então vamos agora para outro tópico, que é fazermos um panorama mundial e ver aquilo que é a mulher do século XXI. Mas selecionei aqui uma pequena lista de mulheres que eu acho que seriam relevantes falarmos aqui no debate e apresentá-las aqui por ordem cronológica, mais ou menos. E começar nos anos 80, é impossível não invocar, e agora falar de marcos de mulheres, é quase que impossível não invocar a Dama de Ferro, não é? Margaret Thatcher. E não estamos numa postura de dizer que somos a favor ou contra as suas políticas, não é isso que está aqui em causa, é a questão de facto de ser uma mulher e de ser uma mulher que está no poder, assim como agora temos também a Margaret Thatcher. E isto, peço desculpa, a Theresa May, peço desculpa, temos aqui a Theresa May, que Exato. Muitos equipararam já à Margaret Thatcher. Depois temos também a Benazir Bhutto, do Paquistão. Vamos virar a agulha do Ocidente e também para outras realidades que muitas vezes não são faladas. Temos também o caso da Angela Merkel, não é? A Senhora Europa, como muitas vezes é também denominada. Temos também o caso da Hillary Clinton, não é? Mais recente candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. Temos também a Malala, não é? Exato, Também Prémio sim. Nobel da Paz. E temos também a Dilma Rousseff, Dilma. ex-presidente do Brasil, ou presidenta, como também
Ou presidenta, sim. Também é a algo... questão da linguagem, A sim. questão da linguagem também é algo... Linguagem inclusiva. Muito interessante e debatível. Eu acho que isto está quase numa questão do cartão de cidadão e o cartão da cidadania. Quer dizer, sim. Até que ponto faz assim uma grande diferença? Até que ponto é que é razoável, não é? Exato, se é só uma questão lógica... Sim. Eu sou sincero, eu acho que bilhete Era de identidade... preciso uma grande revolução. Estava acho. perfeito, porque identidade é tanto homem como a mulher, não é? Sim, eu concordo E transexuais plenamente. também. É preciso também... Sim, exato. Há que ter esse cuidado agora. Mas sim, eu concordo plenamente. Acho que a identidade era muito mais abrangente, mas isso era preciso toda uma grande revolução na língua portuguesa para que isso mudasse. Na Suécia acho que isso já está a ser feito. Desde crianças eles começam a criar uma nova linguagem inclusiva. Quanto às mulheres referidas, falando em algumas que eu acho relevantes, no caso da Margaret Thatcher, isto não falando obviamente da política, interessa se concordamos ou não, mas acho que é interessante o papel que ela teve enquanto mulher num mundo de homens. Sim, a questão é mesmo essa. Exatamente. O papel que foi bastante preponderante, tendo em conta aquilo que ela teve que ouvir enquanto mulher, de estar num cargo tão masculino, tão tipicamente masculino, e da voz mesmo que ela tinha naqueles assuntos, a maneira como ela defendia, com aquela garra toda. Também, não é? E a forma de vestir, sim, tudo isso foi relevante. E também é interessante notar que as feministas não gostavam muito da Margaret Thatcher. Aliás, isso ainda é um tema no feminismo, que Margaret Thatcher não pode ser um símbolo feminista só porque é mulher e é política, porque tem muito a ver com a política que exercia. E a própria Margaret Thatcher dizia que as feministas não gostavam dela e, portanto, ela não era defensora do feminismo, precisamente por causa da política que defendia e por ser mal vista no meio das feministas. Portanto, o fato de ser mulher é importante, obviamente, por ser uma mulher naquele mundo, naquele âmbito, mas hoje em dia já não seria assim tão marcante, porque não é uma feminista e não é o facto de ser mulher que nos pode levar a votar numa mulher ou num homem. Por exemplo, agora temos uma candidata na França que é Marine Le Pen. Sim, também queria pôr Marine Le Pen na lista. Sim, vou só falar brevemente. Porque a Marine Le Pen é uma mulher moderna, não é? Com certeza, mas não podemos separar totalmente política de feminismo, porque o feminismo, de certa forma, é política, é um movimento político. Portanto, dizer vou votar naquela mulher porque é uma mulher, porque precisamos de uma mulher no poder, não é de todo válido. Não, nós temos que votar numa mulher pelas ideias que ela defende, pela forma como defende e também pela cor política. E neste caso, obviamente que não é razoável votarmos numa mulher tendo em conta o que ela defende. Ainda por cima num país como a França, que defende tantos ideais de fraternité, égalité e liberté, sim, estava a faltar esse. E relativamente à Malala, também, muito brevemente, só ressaltar o papel que ela teve na educação. Como uma mulher tão jovem e tão carenciada conseguiu ser Nobel, conseguiu trazer educação às meninas e conseguiu dar oportunidade ou lutar por essa oportunidade no meio das mulheres, que naquele mundo era tão difícil. E por último também mencionar a Dilma. Não falando novamente na política da Dilma, também o fato de ser uma mulher presidente num país, e aqui tem relevância, num país tão machista, que trata a mulher como uma coisa em que o homem ainda é muito misógino, como o Brasil. É curioso que tenha sido uma mulher eleita como a mais alta figura do Estado, como chefe de Estado do Brasil. E, no entanto, apesar de ter vencido por 2 vezes, para já não foi suficiente para mantê-la lá. Obviamente que o fato de ela ser mulher ainda era um tabu bastante grande. E o que fizeram, isso foi sempre discutido, o fato de ela ser mulher, a maneira como ela defende as suas causas, o fato de ela não ser tipicamente feminina, a maneira como ela fala, como ela defende de forma, digamos, agressiva, que não é agressiva, para um homem está só a afirmar-se, para uma mulher é agressiva. Também sempre foi debatido. E o que fizeram à Dilma no impeachment, isto sem falar no processo de impeachment, que é muito difícil de fazer. O carnaval. Aquele carnaval todo que ocorreu, que foi triste. Lembro-me que um dos deputados que foi pelo
pelo sim, pelo impeachment, disse que fazia aquele voto em honra de um militar que tinha torturado a Dilma. Isto é importante falar. Eu voto isto em honra deste senhor, que já não me lembro do nome. Uma ideia de vingança, não é? Era uma ideia, sim, uma ideia de vingança. E porquê é que isto é importante? Porque este homem torturou Dilma. Isto, desconsiderando a política de Dilma, considerando o que levou ao impeachment, é grave dizer isto, seja de quem for, porque esta mulher foi torturada, lutou ativamente na Revolução, foi vítima da política que estava na altura em vigor no Brasil e foi torturada, inclusive com ratos na genitália. Isto aconteceu. Portanto, houve fazer esta homenagem a essa pessoa que potenciou que isso acontecesse. Algo bárbaro, não é? É bárbaro, é indescritível. Portanto, isso, conjugando com todo o carnaval que houve para destituir Dilma, que era uma chefe de Estado que merecia mais respeito, se fosse um homem, eu acho que seria completamente diferente. Isto diz muito sobre a maneira como a mulher é vista, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Não importa o que aquela mulher fez, a maneira como foi castigada e que foi expulsa do poder é indescritível. Não há palavras para aquilo que aconteceu. Além de ter sido, em termos políticos, não houve cortesia nenhuma na maneira como aquilo foi feito. Aquilo parecia um festival, que não é, devia ser uma coisa séria, feita de outra maneira. Claro que as pessoas têm o direito de se manifestar, mas não daquela maneira. Se fosse um homem, seria feito de maneira totalmente diferente. E a verdade é que a Dilma fez certas coisas enquanto chefe de Estado que foram importantes, como o Bolsa Família, que deu muitas oportunidades a famílias. Eu não posso falar muito da realidade brasileira, porque sei que Dilma não foi exatamente um exemplo, mas também agora não está a ser, o Michel Temer também não está a ser um exemplo para ninguém, mesmo a maneira como ele foi eleito. Mas agora, ainda bem que falaste do Michel Temer, porque vamos lá ver uma coisa, o Michel Temer e Donald Trump, vamos expor os dois no mesmo patamar. Não creio que esteja no mesmo patamar. Não, mas no mesmo... Já vai perceber onde é que eu estou a querer chegar. É no sentido de... São os dois homens, são os dois apontados como machistas e misóginos, não é? Sim. E há quase como uma conotação de só porque são machistas e misóginos vão governar logo mal. Eu vi que havia muito discurso que só porque era uma coisa era imediatamente a outra. Da mesma forma que aconteceu com a Dilma. Por isso é que eu estou a dizer. Não está relacionado. Pode ser um bom político e ser misógino. Mas a questão é que a opinião pública... É difícil, sim, porque vai tocar em alguns... Mas a questão é que a opinião pública muitas vezes divide e mistura tudo, não é? E até sim, também é preciso separar as coisas. A propósito disso, também é difícil que um homem seja misógino, uma vez que vai lidar com leis que vão afetar as mulheres. E com isto não estou a desculpar nenhum dos dois. Não, com certeza. Por exemplo, o caso do aborto... e essas questões, obviamente que um homem, o Trump assinou aquela lei sobre o aborto em que estava rodeado de homens, por exemplo. Tem que haver uma voz feminina neste âmbito, mesmo que um homem seja bom a governar em termos económicos. Noutros termos, quando é necessário legislar sobre o corpo da mulher, sobre a vontade da mulher, não pode ser um homem a fazê-lo sozinho. E pronto, no fundo é isto. Senhora Secretária de Estado, aqui, por exemplo, o caso vamos começar aqui pelo traje, por assim dizer, que é algo também muito... Enfim, enche muitas capas de revista, por assim dizer, ou faz muitas manchetes. Por exemplo, Merkel, vemos-la sempre com o fato, por assim dizer, não é? Sim. Algo pouco tradicional para aquilo que é o paradigma, o estereótipo, não é? Mas, por exemplo, Clinton. A Hillary Clinton foi senadora, foi primeira-dama com Bill Clinton, também secretária de Estado, era mulher, supostamente tinha tudo para ser presidente. Que leitura que tem a fazer do caso? Eu gostava de começar por dizer que eu acho que um político misógino será sempre um mau político. Sabe fazer esta afirmação. Porque quem governa para uma sociedade... Para todos. Feita de homens e de mulheres, e nós, antes de sermos outra coisa qualquer, somos sempre homens e mulheres. Nós podemos pertencer a um grupo das pessoas com deficiência, mas somos homens e mulheres com deficiência. Podemos ser idosos, mas somos homens e mulheres, idosos e idosas. Portanto, ou crianças, somos homens e mulheres, crianças. Somos pobres, há homens e mulheres pobres. E, portanto, ser homem e mulher condiciona-nos sempre na nossa vida antes de qualquer outra coisa. E um homem misógino ou uma mulher misógina será sempre uma má política, porque terá sempre preconceito para uma parte das pessoas para quem governa. É a minha leitura e, portanto,
É a forma como eu vejo a questão. E, portanto, nem o Trump ou o Temer, na minha opinião, dificilmente serão bons políticos. Também podem não ser, na minha opinião, por outras razões, mas por essa Claro, não serão, sim. Certamente. Quanto à questão que me estava a colocar da Hillary e da Angela Merkel, é muito interessante. Uma vez tive uma situação curiosa quando morreu a Margaret Thatcher, que pus um post no meu Facebook sobre a Margaret Thatcher e dizendo que, independentemente de não concordar minimamente com as políticas da Margaret Thatcher, foi uma mulher que chegou ao poder e, portanto, o que para mim é importante é que as mulheres possam chegar ao poder como os homens, e nessa perspectiva ela atingiu esse objetivo. E caíram-me em cima muitas feministas, porque de facto no movimento feminista há uma negação da questão, não é uma negação, mas há uma reação ao facto da Margaret Thatcher, porque ela simbolizou, do ponto de vista social, porque era uma mulher altamente conservadora e, portanto, desse ponto de vista acabou por condicionar também grandes desenvolvimentos na área da igualdade. Mas há um aspecto interessante, e pegando na Merkel e na Hillary Clinton, que eu acho que também é importante realçar quando falamos das mulheres e dos homens e da questão da intervenção no espaço público. Os homens vestem-se todos mais ou menos da mesma maneira e usam todos mais ou menos o mesmo corte de cabelo e, portanto, são mais padronizados, e a padronização disfarça mais o que é menos positivo. As mulheres destacam-se mais, porque as mulheres têm uma diversidade maior na sua aparência. Usam cabelos curtos e cabelos compridos, vestidos mais curtos ou mais compridos, calças, cores mais vivas ou menos vivas, não andam todas com uma camisa branca ou azul clara, com uma gravata mais ou menos da mesma cor e com um fato escuro. Não é? As mulheres são muito mais diversas e isso também as torna mais visíveis no que é bom e no que é mau, e é muito socialmente utilizado para aquilo que é menos positivo. E no caso da Merkel isso é de facto um fator interessante. A Angela Merkel é uma mulher que usa sempre o mesmo tipo de casaco, só muda a cor, mas eu acho que ela faz bem, porque ela encontrou um padrão que a distingue menos naquele meio onde ela se mexe. Faz bem na perspectiva dela. Eu cá gosto de vestir roupas muito diferentes e se fosse primeira-ministra de algum país continuaria na minha diversidade, mas percebo quando digo que faz bem, quero se calhar corrigir, dizer compreendo aquela forma, ainda por cima ela fisicamente é uma pessoa um pouco estranha e portanto aquela roupa ajuda, provavelmente ela também procurou alguém que a ajudou a encontrar aquele modelo de roupa, porque estas coisas são todas profissionais. Tem uma coisa curiosa que a Clinton também tinha, que eu também queria salientar, que é o facto de não usarem mala. Não usam malas. E isso é muito interessante na postura, porque hoje em dia a imagem é uma coisa muito importante. A imagem vende. Nós somos o que a imagem também transmite. E cada vez mais. E o facto de elas não usarem mala também é uma forma de afirmação, de libertação, de um símbolo de que as mulheres andam sempre com uma mala cheia de coisas, aquela ideia que a gente põe tudo dentro das malas. E, portanto, é de libertação simbólica de um objeto que marca muito o condicionamento feminino. Elas não usam mala, nem uma nem outra. Nunca as vemos de mala na atividade política. E em Portugal também há uma mulher que nunca usa mala. A Catarina Martins também não usa mala. Eu também nunca uso mala, mas pronto, eu não sou tão... não sou a Clinton, nem a Merkel, nem mesmo a Catarina Martins, mas não uso mala. Portanto, porque eu acho que é importante a pessoa ter esses simbolismos de postura corporal e no espaço. Mas voltando à questão, isto não é de sumenos importância. Do ponto de vista da questão da mensagem, eu queria me referir aqui em particular à Hillary Clinton, porque eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos, a Hillary foi às primárias com o Obama há 8 anos atrás. Eu dizia sempre, e se o Obama fosse mulher, se fosse negra e mulher, o que é que teria acontecido? Não sabemos. Quando estas eleições ocorreram, eu acho que há de facto, do ponto de vista de uma nação que tem, e as eleições tiveram resultados do ponto de vista da distribuição dos votos, muito, muito visível do que acontecia nas grandes urbes americanas e do interior tradicional dos Estados Unidos. E de facto o que aconteceu é que acho que houve uma afirmação contra o Obama também, de uma nação, da parte mais conservadora da nação há uma posição anti-Obama, claramente.
mas também anti-Hillary, e o facto dela ser mulher, uma posição homofóbica, sexista, por facto dela ser mulher, muito misógina e sexista, por facto dela ser mulher muito visível, porque eu acho que ela, se fosse homem, com a preparação política que ela tinha levado muito mais gente a votar nela. A Hillary Clinton foi até hoje a candidata, entre os candidatos ao lugar da presidência da República dos Estados Unidos, mais bem preparada. Nunca ninguém foi tão bem preparado como aquela mulher para aquele lugar. Ela esteve na Casa Branca, foi primeira-dama, ela foi senadora, ela foi a secretária de Estado, que é equivalente a ministra, para a política externa americana. Sim. Portanto, ela é uma mulher com uma preparação política única. E eu lamento muito que ela não tenha sido eleita, apesar de ter tido muito mais votos que o Trump. Também é verdade, também tem que ser dito. O sistema, com certeza, não valoriza isso. Com certeza, o sistema não valoriza isso, mas os votos estavam lá e, portanto, isso também se reflete hoje naquilo que acontece na rua dos Estados Unidos. Agora, ela, eu tenho muita pena, porque ela tinha condições extraordinariamente únicas, e acho que o facto de ser mulher, infelizmente, ainda foi símbolo do que aconteceu, de uma sociedade que não vê com bons olhos uma mulher num lugar de tanto poder numa sociedade como a americana. Mas voltando à questão da Casa Branca, a atividade, vamos lá ver, o historial daquele célebre caso do adultério do Bill Clinton não o poderá ter fragilizado, no sentido de que ela sempre encobriu o marido e, portanto, se calhar é uma mulher hipócrita, uma mulher eventualmente... Isto são questões que foram levantadas durante a campanha. Uma mulher que tem falta de caráter, se calhar por aí, foi um dos comentários. Tudo foi levantado durante a campanha, mas aquela campanha foi uma vergonha, toda ela foi uma vergonha. Agora, eu acho que aquilo que diz respeito à relação privada entre a Hillary, mulher do Clinton, e o Clinton, marido da Hillary, na sua esfera privada, eu sei que aquilo aconteceu dentro da Casa Branca, mas aquilo que tem a ver com a relação e com aquilo que cada um permite na relação, não cabe à sociedade julgar. As relações privadas são relações privadas e devem ficar no privado. O caráter da Hillary na relação com o marido, acho que não é matéria de julgamento público, ou pelo menos não devia ser. Portanto, acho que isso não é minimamente relevante quando estamos a falar daquilo que são as competências e as características de uma pessoa para um cargo como Presidente dos Estados Unidos. Já que estamos a falar aqui da Hillary Clinton, costuma-se dizer de que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. É um chavão. Ao lado. É um chavão, não é? Um chavão que nós estamos sempre habituados a ouvir. E isto pode-nos levar a uma questão, mantendo no registro da Hillary e do Bill, que é Hillary Clinton teria sido a mesma sem o Bill Clinton, e há uma história que a própria Hillary conta, contou muitas vezes na história, durante a campanha, que foi que ela encontrou ou era pretendente, ou foi mesmo namorado dela, e era taxista em Nova Iorque. Sim. E que o Bill disse, olha, estás a ver, se tivesses mantido com ele, tinhas um homem que era taxista, e que ela lhe responde, não, se calhar ele tinha sido um presidente norte-americano. Portanto, exatamente. Assim, a Hillary não teria sido a Hillary que é hoje sem o Bill, mas o Bill também não tinha sido o Bill que nós conhecemos hoje sem a Hillary. Portanto, eu acho que essa questão é uma questão... Aliás, nos Estados Unidos nós sabemos que aqueles lugares são lugares quase a dois. Portanto, não me parece que a questão se coloque. Provavelmente, se calhar o taxista tinha sido outra coisa qualquer, se tivesse sido marido da Hillary, e se calhar se o Bill tivesse tido outra mulher, se calhar também não tinha chegado a presidente dos Estados Unidos, quem sabe. Mas lá está, isto entroca naquele tópico que nós temos de destruir ou desmontar os mitos e os chavões. Sim, claro, e ela fala como ninguém, história... porque ela é uma grande feminista, Hillary Clinton. E eu achei bastante curioso esta história contada na campanha.
Não sei se tem mais alguma coisa a dizer, quer da Merkel, quer da Benazir Bhutto, se calhar uma referência a Benazir Bhutto, Sr. Secretário de Estado. A Benazir Bhutto foi uma mulher, evidentemente, que marcou muito um país, que é um país de milhões de pessoas. Nós estamos a falar de uma realidade e também às vezes é interessante sair do Ocidente e perceber que houve mulheres fora do Ocidente, inclusive a Malala, num movimento, numa lógica diferente de ativismo, e um ativismo também no Paquistão muito difícil. Uma menina que levou um tiro porque quis estudar, não é? E os milhões de meninas no mundo que não estudam, porque o mundo, estamos no século XXI e estamos aqui a falar de feminismos e de pós-modernismos, mas o mundo é muito desigual e há sítios onde as mulheres não têm acesso à água, não têm acesso à terra, são casadas em crianças, casamentos forçados, morrem, a saúde materno-infantil mata milhões de meninas e de mulheres no mundo, as mulheres e as meninas são escravizadas, são violadas. Isto também é preciso ter muita sorte onde se nasce, e nós felizmente tivemos a sorte de nascer em Portugal, mas há pessoas que nascem em sítios do mundo que são terrivelmente violadores dos direitos humanos e em particular dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. E de facto a Malala é um símbolo de esperança, foi uma rapariga que se impôs e que ganhou um prémio Nobel da Paz porque se impôs num mundo difícil, lutando pelo direito à educação, que é um direito fundamental para o desenvolvimento e para a mudança. Mas a Benazir Bhutto é uma história também diferente, é uma mulher que se afirma politicamente, e é preciso dizer que em certos países, apesar de estarmos a falar de uma mulher como outras que vêm de famílias com aristocracia local e que nesses países e que têm, não é só sistema de castas, são mulheres que o pai dela era um político, pronto, foi um político relevante, como há outros casos, não é? A Coração Naquin, por exemplo, há outros casos. Agora, foi uma mulher que, independentemente de ter esse background que a ajudou, foi uma mulher de facto que teve um papel importantíssimo de afirmação e acabou como acabou, porque de facto tinha ali uma influência política muito interessante, e foi uma mulher que marcou de facto muito aquelas últimas décadas do século XX e que fez muito pelo seu país Sim, Benazir Bhutto morreu em 2007. Sim, mas marcou muito, manteve sempre a atividade. Sim, morreu quando estava perto de conseguir o objetivo de ser eleita. Sim, e para os ouvintes que não estão tão ao par ou não conhecem tanto, portanto, ela foi assassinada num ataque-bomba. Sim, exato. E no momento em que estava prestes a poder ser eleita para chefiar o governo do país. O ataque foi reivindicado pela Al-Qaeda. Porque ela significava a mudança e significava uma posição contra o radicalismo dos movimentos extremistas, e era uma democrata por excelência. Agora, há uma mulher de que não se falou já agora, só para introduzir, que me parece importante, em Portugal, que não se fala nunca, e que foi uma mulher extraordinária, que fez muito pelo país, que foi a Maria de Lourdes Pintacil. Foi primeira-ministra, a única que tivemos até hoje. Foi candidata à Assembleia da República na década de 80 e foi uma mulher que, a nível nacional e internacional, ainda hoje é uma referência a nível internacional, e que o país, como acontece tanto em relação às mulheres na história, não lhe dá o devido lugar na história. Espero este ano ter possibilidades de fazer uma grande homenagem à Maria de Lourdes Pintacil, porque é merecida, é devida, porque ela fez muito, quer pelas mulheres do país, quer pelo desenvolvimento do país, e naquele período de tempo em que foi primeira-ministra, durante pouquíssimo tempo, fez muito pelo país no que tem a ver com o desenvolvimento dos direitos sociais, e fala-se pouco dela, e eu queria deixar aqui uma referência porque me parece muito justa. E acho que é uma mais que justa, perfeitamente enquadrado. Indo agora a uma atualidade, saiu há algum tempo já uma notícia sobre uma comissária oriunda da República Checa, dizendo que nos países do Sul, o assédio era visto como um elogio. E aqui a Beatriz gostava que me respondesse, comentasse não só esta notícia também, mas também que nos ajudasse a definir qual é que é o limiar, não é? Ou o limite, a barreira, a linha que divide aquilo que é o assédio daquilo que é um elogio. O elogio, uma brincadeira, enfim, claro que entre amigos há sempre muita mais disponibilidade para certos comentários, claro. Mas
O que é que, por exemplo, dizer de que determinada roupa dá determinado relevo a determinada parte do corpo? Por exemplo, sei lá, Certo. o vestido realça os olhos ou realça uma parte do corpo. Beatriz, a opinião sobre Em primeiro lugar, é verdade que há mulheres que reagem de forma diferente ao assédio. Uma mulher que mais tem experiência com assédio ou que teve mais experiência com homens reage mal a um simples que linda, que é obviamente um elogio. Pode reagir mal porque não pediu a opinião daquele desconhecido, e quando não é uma pessoa conhecida, não quer que outrem diga algo aprecie o seu físico, como é que ela está, só quer estar sossegada, que é o direito a estar só, que todos temos. Quanto a essa notícia, não percebo bem o que é que quer dizer com nos países do Sul. Será uma questão cultural? Pois, exatamente, nos países do Sul é visto como um elogio, não sei se isto é verdade, mas... É que supostamente as mulheres do Sul são de sangue quente. São de sangue quente, sim. Está tipo também montado. Sim, para já Portugal está no Sul, portanto... Assim como os machos latinos, não é? Exatamente, Também. como os machos latinos. Sim, aliás, há aquele acórdão muito célebre que foi muito debatido por ser violador de direitos humanos, em que o juiz português decidiu que uma turista ou duas turistas que foram violadas e assediadas por um macho latino estavam em território de macho latino, portanto estavam sujeitas a isso. Também é verdade que muitos homens dizem que as mulheres espanholas reagem muito bem ao elogio, só que lá está, são elogios, não são assédios do género, por exemplo, comida toda, que já foi decidido no acórdão também que não é considerado assédio sexual, que é outra discussão, se é ou se não é uma expressão que é assédio sexual, mas a verdade é que é uma ofensa, não deixa de ser uma ofensa, e portanto essa linha entre o assédio e o elogio, para mim, parece-me que é, tirando a consideração que o introito que fiz há bocado, parece-me que é bastante fácil de fazer. Um elogio é uma coisa que é suposto ser um galanteio, é suposto ter graça, não é suposto ofender a pessoa. Quando comentamos a beleza da pessoa, quando dizemos que ela é linda, estamos a apreciar a beleza dela, não estamos a querer melindrá-la de todo. Quando comentamos o corpo dela, que já está na esfera íntima, como seja as pernas, seja outra parte do corpo, aí ela pode sentir-se melindrada. E claro que há mulheres que reagem de outra maneira que outras, há umas que não ligam, há outras que se sentem bastante ofendidas, e até se discute aquela se é crime ou se não é crime, que aliás a lei do piropo, que não é piropo, se calhar piropo não é a melhor expressão, não é de todo, não pretendemos punir comentários somente ofensivos, o que se pretende punir é a reação que aquele comentário sexual, que tem que ser uma proposta sexual, causa à pessoa, porque caso não façamos isso, estamos a entrar noutro limite, que é punir simples palavras, simples ofensas, que já é punido, já é injúria, e é toda uma discussão complexa. Agora, um elogio é totalmente diferente de assediar uma pessoa, porque assediar uma pessoa é colocá-la numa posição em que ela não é uma pessoa, é um objeto, exatamente, como já disse aqui várias vezes, um objeto, um pedaço de carne a ser apreciado por outros, que está à disposição de outros, e que isso é tirar de certa forma o poder que ela tem sobre si própria. Comentar sobre o corpo dela ou dizer eu fazia-te isto e aquilo, que é obviamente assédio, está a melindrar a mulher, está a colocá-la numa posição frágil em que ela não se pode defender, e mesmo a lei não oferece grandes oportunidades, a não ser que seja uma coisa muito específica, que agora foi aprovada esta lei que estende propostas sexuais que agora são puníveis, mas mesmo assim ainda não está bem delineado o que é que se entende por proposta sexual. Por exemplo, comida toda não foi considerada por aquele acórdão como uma proposta sexual. Pode ser um convite canibal. É um convite, pois exatamente. Pode ser um convite canibal. Não sei se tem a ver, exatamente, literário. Interpretação gramatical terá a ver com isso, provavelmente, não entendo. É óbvio que o que ele quer é óbvio que é um convite, óbvio que é um desejo que ele tem sobre o corpo da mulher, mas pronto, não foi considerado, portanto, ainda é uma questão a debater, que tem bastante relevância na sociedade, que é o que é considerado assédio e o que é inocente. Eu penso que toda a gente, no senso comum, sabe o que é inocente e o que não é. Um homem que diz certas expressões está a querer tratar a mulher como se ela fosse uma coisa, está a dizer que tem vontades sexuais sobre aquela
aquela pessoa, sobre aquela mulher, e também pode ter a ver com a roupa que ela está a usar ou não. Agora, a maneira como uma mulher se veste não pode legitimar o assédio, ou nem mesmo o elogio, mas pronto, elogios são elogios, não pode legitimar que uma pessoa possa tecer comentários ofensivos, e não somente desagradáveis, mas ofensivos à dignidade da pessoa, e que possam deixá-la numa posição fragilizada em que ela nem se pode defender, nem tem grandes alicerces na lei para se defender. Portanto, penso que a linha não é assim tão ténue. Eu penso que toda a gente sabe o que é elogiar uma mulher, que é deixá-la bem, e deixá-la desconfortável, que é totalmente o oposto. Ainda gostava de ouvir um comentário, por exemplo, que aconteceu perto aliás, aconteceu na sua faculdade, que eu acompanhei o caso de perto, porque, enfim, tanto eu como o Filipe somos mestrandos na Faculdade de Letras, portanto aquilo ocorre no espaço da cidade universitária. São vizinhos. Um comentário sobre a notícia de um assediador, vamos caracterizá-lo assim, que assediava as estudantes de Direito. Não é? Sim, só para ser mais concreta e para as pessoas que não estão a par dessa notícia, comentava-se que existia, eu não sei se ainda ocorre isso, mas um homem que se masturbava nas traseiras da faculdade para as estudantes que passavam por lá, naquela zona ao pé do metro e ao pé da faculdade, e que se masturbava para elas, o que lhes causava horror e medo, porque não deixa de ser uma situação desagradável, e lá está, é assédio, é ofensivo. Está a mulher que vê um homem a masturbar-se para ela, seja onde for. Isso no Brasil acontece muito nos transportes públicos, um homem masturbar-se impunemente. Isso é assédio, é logicamente assédio. A mulher sente-se completamente objetificada sexualmente. A objetificação sendo uma mulher que não tem poder sobre o seu corpo, mas os outros têm poder sobre o corpo dela, e neste caso é o que acontece. O homem que se masturba perante uma mulher sem haver qualquer contacto físico, sem haver qualquer intimidade entre eles, está obviamente a tratar aquela mulher como um objeto, e causará alguma perturbação àquela mulher. Portanto, é crime, e é uma questão que deve ser discutida. Bem, em relação à questão do assédio, eu acho que há aqui uma questão base que é assim: andar na rua e alguém dizer-me coisas sem eu ter qualquer conhecimento de quem é aquela pessoa ou qualquer relação com aquela pessoa é inaceitável, seja simpático ou não. Para mim nunca é simpático. Ninguém tem o direito de me interpelar na rua para me dizer coisas de uma esfera de intimidade que eu não tenho com essa pessoa. Portanto, eu acho que isto é a base do início de conversa sobre este tema. Não é se é simpático ou é insultuoso. Não tenho o direito. Eu tenho o direito de andar na rua e ninguém tem que se meter comigo quando eu não conheço a pessoa e não há nenhuma razão de utilidade na interpelação. Uma coisa é perguntar-me onde é que é o autocarro, tem um efeito útil. Outra coisa é dizerem-me coisas sobre mim que não têm nada que dizer, porque eu não tenho conhecimento nem intimidade com aquela pessoa para me dizer essas coisas. Para mim isto é muito claro. Portanto, eu dizerem-me que eu sou linda ou convidarem-me para alguma coisa estranha, para mim é exatamente igual. É inadmissível. É uma questão de princípio e de direito à minha preservação enquanto pessoa e ao meu direito de andar na rua descansada, que é um direito constitucional. Depois, relativamente à senhora Comissária Europeia, eu acho que foi de uma grande infelicidade aquele comentário. Também saiu que li nos jornais, não é? Mas, sim, houve intervenção também da eurodeputada do Partido Socialista, Liliana Rodrigues. A Liliana Rodrigues, que se é como li no jornal, acho que a Liliana Rodrigues esteve muito bem, e só temos que aplaudir a intervenção da Liliana Rodrigues, porque a senhora Comissária se fez aquela intervenção, falou sobre o que não sabe, foi relativamente aos países do Sul, foi etnocêntrica, porque partiu de um princípio que nos países do Sul as mulheres... Pois, não conhece o Sul e demonstrou ali que não conhece o Sul, se foi assim como eu li no jornal. Portanto, ela não conhece o Sul. O relativismo cultural é inaceitável quando se fala de direitos humanos. Nós nunca podemos desculpar violação de direitos
com relativismo cultural, porque senão não éramos contra a mutilação genital feminina, não éramos contra os casamentos forçados, só para dar 2 exemplos, porque lá é assim porque é a cultura do país, mas nós somos contra. Portanto, o relativismo, porque são questões de direitos humanos, portanto, os direitos e fundamentalmente os direitos humanos, nunca podem ser desculpados com relativismo cultural. Portanto, o que a senhora fez foi relativizar culturalmente um crime, que ainda por cima está na lei em alguns países como é o nosso, como crime tipificado, e depois não é aceitável este etnocentrismo relativamente ao Sul, desculpando um ato que não é desculpável. Portanto, se foi como vi no jornal, e volto a dizer, só li no jornal, julgo que se foi assim, a deputada Liliana Rodrigues defendeu, obviamente, aquilo que são as mulheres, não, defendeu as mulheres, a nossa sociedade e a nossa legislação, e portanto julgo que essa questão é importante. Agora, que o assédio é uma coisa que marca claramente uma sociedade machista e aonde há um desequilíbrio de poder até no espaço público, no que as pessoas sentem no direito de dizer aos outros, e evidentemente não é aceitável, e ainda bem que a lei hoje pode não ser perfeita a forma como está redigida, porque estas coisas são sempre difíceis e tem que se fazer um caminho, mas começou-se um caminho importante, porque de facto é uma matéria, e chamar-lhe lei do piropo também acho de um grande mau gosto, porque piropo denota algo de positivo, e como eu disse, para mim não há piropos, há pessoas que não têm nada que andar a meter-se com as outras na rua, porque a privacidade do espaço, do nosso eu no espaço público deve ser sempre respeitada. O Sr. Secretário de Estado, mantendo a palavra consigo, um breve comentário para passarmos para o último ponto deste podcast, numa realidade mais portuguesa. Pedir-lhe um comentário sobre a questão de algo que tem-se vindo a falar muito, quer nos corredores, quer também dentro da própria Assembleia, que é a questão da prostituição. O que é que a prostituição, se é benéfica ou se não é benéfica, e em que situação fica a mulher nisto tudo, mas também a questão da pornografia, por exemplo, no sentido de a pornografia ajuda, na minha opinião, ajuda à objetificação da mulher, não é? Da questão muitas vezes dos estereótipos que temos vindo a falar, como por exemplo a secretária, não é? A enfermeira, a médica, isto é, nas fantasias sexuais que são sempre reportadas, a professora, às vezes, e voltando aqui à questão dos piropos, muitas vezes também são reproduzidas cenas também eu acho que é um grupo que já está mais que estereotipizado nesta questão dos piropos, que são os construtores de obras, não é? Associa-se muito a essa imagem dos piropos aos construtores. O que é que a Secretária de Estado tem a pensar sobre isto? A pornografia é de facto um assunto grave, é um assunto que tem trazido aí muitos debates, muitas discussões. Aí há um tempo também li umas coisas sobre, por exemplo, os jornais que anunciam, se mistura aqui a pornografia com a prostituição, não é? Mas que anunciam ofertas claramente de prostitutas e prostitutos e de oferta de negócio relacionado com o sexo, se isso é legal, se é homicídio ou não é homicídio, enfim, esse debate faz, ainda bem que se faz, e é bom que se faça mais, porque de facto a questão da prostituição é uma questão que precisa de debate. Eu, mais do que ter uma posição sobre o tema, acho que é importante debatê-lo. Acho que é um tema que está pouco debatido, é um tema que em qualquer uma das versões de irmos despenalizar a prostituição, não é crime a prostituição em si, mas de tornar completamente legal do ponto de vista profissional da prostituição, que é isso que se debate, ou não. Portanto, o debate está entre estas duas coisas, se deve ser ou não deve ser. Estamos aqui a falar de matéria de direitos humanos. As pessoas não são prostitutas por uma opção a que não é condicionada por mais nada. Se assim fosse, era mais simples. Não é só um direito de como eu quero usar o meu corpo, é tudo o que condiciona a utilização do corpo. Tudo o que isso envolve, que depois está ligado às questões dos tráficos de seres humanos para fins sexuais, enfim, há aqui um conjunto de matérias que é preciso debater, discutir, fazer um caminho, e eu julgo que neste momento estamos na fase em que é importante debatê-lo, mas é uma questão muito complexa e é uma questão, evidentemente, que também está relacionada com a desigualdade de poder nas relações,
que está muito ligada à questão dos estereótipos de género, daquilo que é o papel das mulheres na perspectiva da sexualidade. A questão da pornografia também li há pouco tempo que a pornografia envolve muito mais mulheres que homens, portanto é uma coisa em que as mulheres são o objeto da sexualidade ou do desejo sexual e que é usado nessa perspectiva na pornografia. Sabemos que a pornografia hoje também é uma arma poderosa do ponto de vista das redes sociais, perigosa, nomeadamente no que diz respeito às crianças e às adolescentes e aos adolescentes, e a pornografia não pode de facto ser aceite como uma prática diversificada, mas são matérias que devem ser reguladas, devem ter regulação própria, devem ser debatidas, devem ser discutidas, porque elas envolvem quer a questão do papel dos homens e das mulheres na sociedade, e como aqui já foi dito, a questão da sexualidade, a questão da violação ou da desigualdade de poder na relação sexual, no ato sexual, é um problema que é tabu. E, portanto, sobretudo, eu acho que ele tem que ser discutido e debatido. A pornografia tem que ser regulamentada, tem que haver regras, porque, de facto, pode pôr em risco a vida de pessoas. Não é uma questão que só tem a ver com pessoas adultas, tem a ver com crianças e com jovens, que vai às questões da pedofilia. E, portanto, é uma matéria muito complexa que eu julgo que a sociedade tem que ter a capacidade de debater, criar limites até onde é que se pode ir, porque depois também há a liberdade de cada um e de cada uma na sua vida privada, mas que eu julgo que é uma matéria sensível, é uma matéria que precisa de discussão e que entra por caminhos muitas vezes que não pode todo ser aceito e que marca de facto esta questão do papel dos homens e das mulheres na sociedade, e não podemos ignorar essa perspectiva quando olhamos para temas como a prostituição e a pornografia. E agora chegamos ao último tópico deste podcast. O Sr. Secretário de Estado perguntava a si também, portanto, tomou nesta legislatura posse como secretária de Estado. Antes já existia também secretário de Estado e teve lugar como presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas entre 2010 e 2013, cargo que hoje é ocupado pela deputada Elsa Paes, sendo que a mesma deputada Elsa Paes já tinha sido, no segundo mandato de José Sócrates como Primeiro-Ministro, também teve a sua pasta. Que progressos é que nós assistimos nos últimos tempos na questão da luta pela igualdade? Tudo o que isso envolve, desde a questão do feminismo, desde o salário igual, das competências iguais, mas também na questão da educação, e há pouco falava da questão da educação no pré-escolar. Gostava de frisar que também participei numa campanha promovida também pelo Partido Socialista e pela Juventude Socialista no sentido do combate à violência no namoro, porque apesar, e isto é importante dizer de parte a parte, quer para os rapazes como para as raparigas, de que a violência não é apenas uma agressão física, não tem que haver uma agressão, pode ser o insulto, pode ser o controlar as mensagens, pode ser o proibir de ir a uma festa, boicotar várias... Controlar o telemóvel. Isso, ver as mensagens no telemóvel, controlar tudo o que o outro faz. E nesse sentido gostava de ouvir a sua opinião, o que é que tem sido a ser feito e o que é que a Secretária de Estado prevê que venha a ser feito, ou o que é que já pode eventualmente enunciar, pode ser ações do Governo. A área da igualdade é uma pasta governativa já há algum tempo, aliás, pelo menos de forma continuada desde 2005. Tem havido sempre a pasta da igualdade nos sucessivos governos. Também houve uma ministra da igualdade em 2000, julgo eu, 2000 a Maria de Belém, 99-2000. Depois disso houve uma secretária de Estado da Igualdade no final do último governo do António Guterres, que foi a Maria do Céu Cunha Rego. Depois o governo Barroso não teve esta área como membro do governo com a pasta, e voltou em 2005 e até hoje tem sido regular a presença desta pasta nos governos. É uma pasta importante porque a questão passou a estar na agenda política e, portanto, é uma questão de sociedade, é uma questão civilizacional, é uma questão de direitos, liberdades e garantias que eu julgo que está que o país integrou como parte importante da agenda da política pública. Agora,
Há áreas que são muito difíceis, há áreas que têm sido, que são estruturais e que são muito difíceis de combater, nomeadamente a questão da desigualdade no mercado de trabalho. Nós temos uma agenda sobre igualdade no trabalho e no emprego, que tem 5 pontos que já foram apresentados à concertação social, nomeadamente as questões da desigualdade salarial, as questões da segregação profissional, porque há profissões que são completamente masculinizadas e outras feminizadas, com diferenças de valor salarial entre elas, e portanto que também é importante olhar para isto. As questões da conciliação da vida familiar e da vida profissional, porque as mulheres trabalham mais 1h30 em média por dia que os homens em tarefas de cuidar e domésticas, portanto há uma desigualdade. As questões da parentalidade, porque é preciso, apesar de termos das melhores leis naquilo que diz respeito aos direitos parentais dos homens e das mulheres, no gozo das licenças parentais, ainda precisamos de fazer mais para que os homens partilhem mais, e por isso temos no nosso programa de governo mais uma semana de licença, adicionar mais uma semana de licença para o pai, portanto obrigatória para o pai naquilo que é a licença parental, e por fim uma lei, um diploma sobre a limiar de paridade nos cargos de decisão nas empresas públicas e nas empresas cotadas em bolsa. Neste momento vai ser discutida no Parlamento este projeto de lei proposto pelo Governo dia 16 e nós vamos esperemos conseguir dar este passo importante. Começou com a lei da paridade em 2006 e agora conseguimos dar continuidade a isto. Na área da educação, isto discutindo este pacote ligado às questões de trabalho e do emprego com a concertação social, porque nós acreditamos que esta matéria só é possível de ser alterada num pacto social, em que todos tínhamos um papel ativo para esta mudança e, portanto, tão importante aqui a concertação social nesta perspectiva. Quanto à questão da educação, a questão da educação para a cidadania vai ser uma realidade na escola pública a partir do ano que vem, com tempo letivo específico. Não é uma disciplina na acessão tradicional de disciplina, que vai lá alguém dar matéria, a ideia é que se desenvolvam projetos, mas que haja tempo letivo para desenvolver projetos em diferentes áreas, consoante a idade das crianças. É óbvio que eu não vou trabalhar a violência no namoro em meninos do pré-escolar, mas é importante trabalhar os estereótipos de género em meninos do pré-escolar. Portanto, vamos colocar os temas em função das idades, tocando os direitos humanos, as questões da igualdade de género, as questões da violência por causa da violência do namoro e do bullying, a prevenção rodoviária, enfim, há um conjunto de temas que vão ser tratados. A violência e o combate à violência doméstica e de género é um tema que está na ordem do dia, está na ordem do dia há muitos anos, é crime público em Portugal desde 2000, desde aí para cá tem havido uma evolução extraordinária nas políticas públicas, continuamos a agir e a violência no namoro faz parte desta matéria. Deixa aqui também o repto, porque nós temos uma campanha que iniciámos no início do ano letivo com as federações e as associações académicas, que é Muda de Curso. A ideia é muda de curso relativamente à violência, em que o tema é trabalhado. Dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, está a ser preparada lançamos uma segunda fase desta campanha, com outdoors, que já viram alguns aí pela cidade, e também com uma linha de financiamento, que não sei se têm notícia disso, mas está em curso, para projetos das associações académicas para desenvolver dentro das universidades em ações de combate à violência. Portanto, se quiserem, procurem no site da SIC, que está lá, da Comissão para a Igualdade de Género e Cidadania, que está lá a informação, mas com certeza os outdoors estão aí, provavelmente já os viram, sim, e portanto são áreas em que estamos a trabalhar e a atuar fortemente, porque elas são extremamente importantes e deixa aqui o desafio de que todos e todas se possam envolver ativamente no combate às desigualdades, porque as desigualdades só trazem desvantagens sociais, e nós queremos viver num mundo melhor, e ter mais igualdade é importante. Doutora Beatriz, num comentário rápido para também encerrarmos o nosso podcast, o que é que tem a fazer de análise em Portugal, mas também a nível destes projetos, o que é que tem a salientar, atividades?
Quanto ainda à questão da educação, eu penso que é muito importante a temática da educação sexual, que tem sido muito debatido, a importância. Eu penso que é muito importante. Já na altura em que eu era estudante, mais ou menos do 9º ano do 3º ciclo, não se debatia muito, ou quando se debatia era uma questão muito rápida e que não ficava muito clara. E é importante porque temos ainda muita gravidez adolescente, há muitas jovens que ficam grávidas. Eu sei, há aquele estigma de que é agora já temos informação, ela engravidou porque quis, mas isso não é de todo verdade. A verdade é que há muitos homens que ainda se recusam a utilizar métodos contraceptivos como o preservativo, e nem todas as mulheres têm acesso à pílula. Portanto, é necessário que haja informação sobre isto desde cedo, acho que sim, que deve ser desde jovens mesmo, porque quanto mais cedo isto estiver sedimentado, mesmo que seja numa idade em que eles ainda não tenham relações sexuais, ou nem estejam à beira de, mas o facto de haver uma taxa muito elevada de gravidez adolescente explica que de facto é importante. Portanto, é importante dizermos que há a opção entre ter sexo e não fazer, e fazer sexo, que nomeadamente tanto o homem como a mulher, mas principalmente a mulher, não deve ser estigmatizada porque está a fazer sexo ou porque não quer fazer sexo. Lá está, a violência no namoro também passa muito por obrigar a namorada a fazer quando ela não quer, e isto é muito importante que nós digamos Sim, o sexo é a dois, não... Exato, o sexo é dois, sempre, com certeza. A mulher não está ali para ser depósito de esperma de todo. Portanto, sim, é importante que digamos às jovens que elas têm escolha, que elas podem optar ou não, e dos métodos contraceptivos que existem à volta dela, e que dela e do homem, claro, os dois têm que estar presentes nesta, mas isto é sobre feminismo, por isso é que eu estou a colocar o foco na mulher, e também haver uma nova percepção sobre o que é a pornografia, que é um tema que não é muito discutido na sociedade, principalmente portuguesa, mas a verdade é que a pornografia começa a ser vista desde jovenzinhos, desde pequeninos, que eles começam a ter acesso à pornografia. Tanto porque o acesso é muito fácil. Há imensos sites de pornografia, basta ir ao Google e pesquisar, e gratuitos. E sem necessidade de descarregar, e sem essa restrição de idade. Portanto, todos temos acesso à pornografia, existem imensos sites, é um negócio imenso, e vai ser muito difícil acabar com ele. Eu sei que se fala hoje em pornografia feminista, mas ainda é muito difícil, porque o homem ainda é o objeto principal, ainda é o foco ainda está no homem. Pornografia é o consumidor por excelência. A pornografia é feita para o homem. Ainda existem, obviamente, mulheres que assistem pornografia, mas que é muito difícil encontrar um vídeo que as satisfaça, porque a maioria é toda voltada para o homem. Está tudo comercializado para o universo masculino, utilizando a mulher como um objeto. Portanto, para os jovens que estão a ver aquilo, a mulher é um objeto que está a ser utilizada para o prazer masculino, e portanto é necessário abrir novas perspectivas sobre isso e discutir este assunto para que se mudem visões sobre a mulher. Doutora Beatriz, em jeito de conclusão, os homens podem ser feministas, e se tem alguma coisa que queira divulgar que vai acontecer no mês de março? Os homens podem ser feministas, inclusive conheço vários que são feministas, que se pautam pela defesa dos direitos da mulher, mas não seja por não criticarem a mulher pelas suas escolhas e não se intrometerem tanto na esfera pessoal dela, mas também podem participar ativamente, podem defender os direitos da mulher e tornarem-se parceiros da causa. Eu penso que isso é muito importante nos dias de hoje. Há aquela campanha de Emma Watson, no He for She, que é muito importante, porque o homem não deixa de ser um sujeito na sociedade. Portanto, é importante que ele faça parte da causa feminista e que apoie a mulher. É muito importante, sim, sem dúvida. Senhora Secretária de Estado, coloco-lhe a mesma pergunta. Toda a gente pode ser feminista, homens e mulheres. Eu acho que ser feminista é ser pela justiça social, é ser pela igualdade, é ser pela democracia, pela cidadania, por uma sociedade mais justa, e eu acho que ser feminista é uma coisa positiva, e portanto para homens e para mulheres, e como a igualdade tem que se fazer com os dois lados, não é desigual, é preciso homens feministas, é preciso mulheres feministas, é preciso uma sociedade feminista, é preciso uma sociedade que pugne pelos direitos de todos e de todas, e que, usando aqui uma expressão também
seguindo aqui a lógica da Emma Watson e indo a uma expressão da Agenda 2030 das Nações Unidas, é muito importante que homens e mulheres, lado a lado, numa perspectiva feminista, lutem para que ninguém, mas mesmo ninguém, fique para trás. Uma boa frase, sim, com certeza. Obrigado às duas por terem ajudado a que este podcast fosse possível. Espero que tenham desfrutado da experiência, vamos chamar assim. Também gostei e espero que os nossos ouvintes estejam agora mais do que nunca informados e que alguns medos sobre o feminismo dissipem. Portanto, ficamos a saber de que então o feminismo não é algo para passar as mulheres para primeiro, mas sim para nivelar a balança, não é? Por todas as questões que aqui foram levantadas. E com isto nos despedimos. Obrigado por seguir o nosso podcast. Já sabem, comentem no podcast. Como vocês viram, vocês pediram para terem imagens, nós demos as imagens. Sugiram outros temas, outras personalidades que vocês achassem que nós devíamos de falar. E já sabem, subscrevam o nosso canal, partilhem, porque nós gostamos de fazer isto para vocês e estamos aqui por vocês também, lado a lado, sempre. E até lá, boas conversas.